Desde os primórdios, a matemática faz parte da nossa vida. É algo que está e sempre esteve ao nosso redor. Como dito por Marcos de Satoy, matemático e escritor, nosso mundo é feito de padrões e sequência. Eles estão à nossa volta. O dia se torna noite, os animais andam pela terra em constante evolução, paisagens são frequentemente alteradas. Um dos motivos que contribuíram com o início da matemática foi a busca pelo entendimento do sentido desses padrões naturais. Os conceitos mais básicos da matemática, espaço e número, estão arraigados em nosso cérebro. Até os animais têm um sentido de distância e quantidade. Percebem quando seu bando está desfalcado, quando devem lutar ou voar, e calculam se sua presa está em uma distância acessível. Entender matemática é a diferença entre vida e morte. A partir do momento em que o homem se apropriou dessas bases da matemática, conseguiu criar um modo de contar e ordenar o mundo ao seu redor. Um exemplo disso é como o povo mesopotâmico teve uma evolução tão grande em relação à agricultura. Lógico que o ambiente em que se situavam foi de grande ajuda por serem campos de crescente fértil. Mas entender as mudanças de estação, tempos de cheia dos rios, quantificar seus lucros, fez com que as pessoas melhorassem o desenvolvimento de suas colheitas e entendessem a necessidade de saber contar e medir. Houve um acontecimento específico na história que mudou tudo o que pensamos e conhecemos sobre o espaço. E essa foi a Guerra Fria. Nela, tivemos uma grande corrida espacial, por parte de dois inimigos declarados, União Soviética e Estados Unidos. Essa conquista humana nunca teria sido alcançada sem o desenvolvimento da matemática e sua ciência. Foi nessa mesma época que se destacou Katharine Johnson, matemática, física e cientista espacial norte-americana, mas que, infelizmente, apesar de toda a sua contribuição, só conseguiu ter o crédito merecido anos depois, por motivos que hoje consideramos abomináveis. Ela nasceu com duas características que a atrapalharam no seu caminho como cientista. Katharine era mulher e negra. Em 2016, foi lançado um filme que conta sua história durante a época em que trabalhou na NASA. O título original do filme é Hidden Figures, que significa Figuras Escondidas. Já em sua adaptação para o Brasil, foi intitulado como Estrelas Além do Tempo. Foi uma coisa que muito me chamou a atenção, porque na realidade essa mulher incrível, infelizmente em sua época, não foi vista como uma estrela, e sim mantida como uma figura escondida. No entanto, sua capacidade em matemática fez com que seu papel na grande conquista do primeiro homem a sair da órbita do planeta fosse fundamental. Aliás, imprescindível. Na minha visão, outra observação é o título brasileiro conter a frase além do tempo, pois não vejo as mulheres protagonistas dessa história como além do seu tempo, mas sim um tempo inerte para conviver com a grandiosidade que vinha com elas. 40 minutos todo dia? Faz o que lá? Estamos em T-0 aqui, eu confio em você. Não tem banheiro pra mim aqui. Como assim não tem banheiro pra você aqui? Não tem banheiro. Não tem banheiro para negros aqui neste prédio, ou em qualquer prédio fora do campus leste que fica a 800 metros daqui. O senhor sabia? Eu tenho que caminhar bastante para me aliviar. Eu não posso usar as bicicletas. Imagine a cena, Sr. Harrison. Meu uniforme. Saia abaixo dos joelhos, salto alto e um colar simples de pérolas. Eu não tenho pérolas. Deus sabe que não paga aos negros o suficiente para ter pérolas. E eu trabalho feito uma condenada dia e noite, sobrevivendo com o café da cafeteira que nenhum de vocês toca. Então, me desculpe se eu tenho que ir ao banheiro algumas vezes ao dia. Essas mulheres foram julgadas não por seus cálculos complexos e habilidades nessa ciência extraordinária que muitos não entendem, mas sim por seu estereótipo e por serem consideradas dentro da cultura um sexo frágil e menos capaz.
Nos dias de hoje, quando se fala de matemática com as pessoas, muitas têm receio e grande parte dizem não entender, mas não conseguem compreender como essa ciência está incumbida em seu dia a dia. Em sala de aula, muito se tem medo dessa matéria e os alunos não entendem como esse universo matemático desafiante pode ser ao mesmo tempo simples de se compreender. O que muitas vezes acontece é que o modo como se é transmitido a base matemática faz com que as pessoas achem um estudo abstrato e sintam distanciamento sobre o que não entendem, criando uma rejeição instantânea. Quantas vezes já escutamos alguém dizer que simplesmente não gosta de matemática porque acha difícil? Algo complexo não necessariamente é algo difícil, e algo simples não necessariamente é fácil. A diferença entre essas duas maneiras de enxergar algo está em como você absorve um conhecimento e destrincha em seu maior potencial.